A gente não poderia falar de rádio em Rio Claro sem lembrar do nome do Sérgio Carnevale. Essa é uma realidade. E o rádio se reinventou. É incrível. Houve uma mudança tecnológica enorme em todos os segmentos e o rádio hoje é mais vibrante, é mais participativo do que foi há anos anteriores aí. Não no auge do rádio, mas anos anteriores. Ele chegou a dar uma diminuída e voltou com tudo, e é um prazer enorme tê-lo conosco aqui na Jovem Pan. Como você disse, o rádio reinventou. E o rádio não perde esse valor que ele tem um valor extraordinário. Então, só quem trabalha nele que sabe a coisa que faz. Então, ele deu uma baixada com a televisão. Televisão. Daí ganhou da televisão, ganhou da internet, ganhou de todo mundo e agora está se sobressaindo. Quer dizer, saindo, evidentemente, daquela situação que ele estava, né? Ele tratou de trabalhar, tratou de fazer, e hoje o rádio é o veículo mais importante que existe na vida da pessoa. Se você quer ver alguma coisa, tem que ver no rádio. Se você não vê no rádio, a não ser que você fique o dia inteiro na internet, assim, só pegando aquela coisa, né? Vamos falar também sobre o futuro do rádio. Estamos aqui com o Serginho Carnevale, continuando aí a tradição da família, né, Serginho? Tudo bom bem? Dia, seja bem-vindo. Muito bem-vindo e muito bem acompanhado. Bom tê-lo aqui junto com a gente, Lincoln. Eu tive o prazer de entrevistá-lo em uma oportunidade na Rádio Clube, e hoje, do lado de cá aqui, vendo você e meu pai, que vocês sempre tiveram uma relação muito amistosa, muito próxima, é para mim um motivo de orgulho presenciar esse momento aqui com vocês. Para todos nós. Com certeza. Agora, Sérgio Carnevale, são 56 anos já do programa, do Show do Meio-Dia, 55 sob seu comando? 55 mais ou menos o meu programa, com o meu comando. Porque quando eu comecei no rádio, eu estava fazendo só programação da noite, e daí o Mauro gostava muito de mim, tinha uma admiração, nós tínhamos uma admiração recíproca, e ele então me convidou para fazer o teste para o rádio. Como eu era de Jograis do Bilac, foi 3 anos Jograis, a dona Aparecida Grande, Maria Aparecida Bilac Jorge, grande figura do rádio, né? E ela fazia, o rádio fazia da coisa, o rádio era uma coisa especial, né? Então eu entrei fazendo, daí fizeram o teste com todos os locutores que a rádio tinha todos os locutores, já tinha uns 15, 16 locutores. Daí ninguém conseguiu fazer o estilo do programa. Daí eu falei para o Mancuso, daí eu fui indicado, olha, você vai fazer o programa. Daí eu fui falar com o Mancuso, falei assim, Mancuso, olha, eu posso imitar, faço imitações, faço isso, faço aquilo, faço aquelas coisas que eu fazia no Jograis. Ele falou, olha, toma cuidado, hein, olha lá o que você vai fazer. Daí no dia que eu fui parar no programa, ele sempre aparecia 4 horas da tarde, ele saía do cabine, fazia, 4 horas da tarde ele chegava na rádio, 4 horas. Aquele dia ele chegou 11h30. 11h30 ele chegou lá. Chegou 11h30, chegou lá na frente, falou, olha lá, quando eu entrei no coisa, olha lá o que você vai fazer, hein? Toma cuidado, o que você vai fazer. Aí eu peguei, sentei lá na rádio e comecei a imitar as vozes daqueles locutores, né? Foi imitar a voz das pessoas que ele fazia a gozação, porque ele fazia a gozação, mas ninguém mudava a voz, era sempre aquele mesmo tipo de voz. E eu mudava a voz, fazia uma voz mais fina, mais grossa, mais isso, de mulher, né? Bom, então, quando eu terminei o programa, o Mancuso estava com a mão gelada, deu a mão para mim, parabéns, foi bem. Mas ele ficou apavorado, os 30 minutos de programa, ele ficou desesperado, coitado. Então, daí terminou o programa, ele falou parabéns, falei, tudo bem, vamos embora. Daí no dia seguinte o Mauro falou para mim, você vai assumir o programa agora, você vai assumir o Show do Meio-Dia, o Mancuso vai escrever o que você fez aí, o jeito que você fez,
E o Armando Luiz, quando vier, a gente vai arrumar outra coisa para ele. E quando o Armando Luiz veio oferecer outro horário, ele não topou, ele não aceitou a troca de programa, e ele saiu. Ele saiu, e por sinal, ele saiu, estreou num dia na Cultura, fez um programa e tal, e depois à noite ele veio a morrer, falecer, aquela coisa toda. E eu daí peguei o programa e vim embora até hoje, 56. Pensar bem, Sérgio, você substituiu o Armando Luiz. O Armando Luiz era um radialista nominado, extremamente querido, e imagino que tenha sido extremamente difícil. E deva ter tido realmente qualidade para que eles mantivessem você e não mais o Armando Luiz. O Armando era realmente uma pessoa experiente, que tinha vindo para cá já com um cabedal grande de experiência trazida de outros lugares, né? E grandes ícones do rádio da época foram testados na época do Show do Meio-Dia, no momento do Show do Meio-Dia. Edmundo Silva, Zé Butinudo, teve vários outros. O Edmundo Silva fez o teste na Rádio Clube junto comigo, em 1960, 61. E ele ficou na rádio e eu não. Eu tinha feito o programa político gratuito de 1960. Foi o primeiro ano ano eleitoral gratuito. Então eu fiz para... Meu pai trabalhava com o Ranieri Mazzilli, meu pai era coletor federal e o Ranieri Mazzilli também era coletor federal. Então eles eram amigos e meu pai fazia campanha para ele, Auro de Morandrade, Ademar de Barros, Lotte, General Lotte. Então fazíamos o programa político, eu e o João Pimentel. Mas não deu não deu continuidade na rádio. Todo mundo teve sua passagem, então, com certeza. Mas o Armando Luiz, conforme você disse, ele era um verdadeiro ícone na época. Tinha o Geraldo Leme, tinha o Travassos, tinha a série de doutores, cada 2 horas entrava outro doutor, sabe? O programa era assim, começava às 6 horas, 8 horas tinha outro, 10 horas tinha outro, meio-dia tinha outro, 1 hora tinha outro. Era o esquema do rádio da época, isso aí, né? Então, o Armando Luiz fazia fazia transmissão esportiva com as dificuldades que tinha na época, e ele era o nome. Ele era um nome, assim, de vanguarda. Ele foi candidato, inclusive, foi candidato a prefeito. Foi candidato a prefeito. Não ganhou. Né? Foi presidente do Rio Claro. Do Armando Luiz. Ele fez o diabo do rádio. Mas, naquele tempo, naquele período, eu estive melhor do que ele. Sei lá se eu estive melhor que ele. O Mancuso fez por merecer o que você fez, 56 anos de rádio, é muito importante. Então eu peguei, assumi o programa, mas sem intuito de prejudicar o Armando, nada, né? Mas o Mauro mandou fazer, eu fiz o programa do jeito que estava fazendo. E agradou a direção da rádio e o Mancuso, que escrevia. O Mancuso era fogo, ele não deixava passar. E era extremamente polêmico, difícil. Cara... Nossa Senhora. Ele pegava e falava assim, ó. Ele foi vereador também, né? Foi vereador também. Ele pegava e falava assim, olha, veja o que você vai falar lá, hein? Veja o que você vai fomentar lá, hein? Veja o que você vai fazer. Eu falei, não, eu vou imitar umas vozes lá do seu programa. Veja lá o que você vai fazer. No dia seguinte ele estava lá, 11 horas da manhã, 11h30. Você mudou a programação dele, de chegar às 16 para chegar às 11h30. Mas o Armando Luiz, ele, pelo que você sempre conta, ele passou por uma terapia, uma sonoterapia. Ele passou por um tratamento, porque ele tinha, obviamente, alguma dificuldade para dormir. Ficou afastado, vários locutores da casa foram testados e até brinco com ele. Eu sempre digo, nunca uma insônia foi tão bem-vinda para você, né? Porque no fim das contas ele acabou assumindo num outro estilo.
O Armando Luiz, como vocês falaram, ele era um locutor mais clássico, uma voz mais padrão e tal. E o Sérgio Carnevale já era... Naquela época tinha malemolência. 55 anos de programa, eu imagino como é que foi noticiar tudo que veio acontecendo no país, na cidade, em 55 anos. Muita história, né? Reviravoltas aí na política do país, na economia. Rio Claro também se transformando totalmente nesse período. Imagino que a cidade de 55, 56 anos era outra, Você né? lembra de algum fato marcante para você nesses 55 anos? Alguma coisa que realmente... Eu fiz duas coisas que me marcaram profundamente, né? Foi gozado, porque a gente tem amizade agora, mas aconteceu o seguinte, o Álvaro Perim, doutor Álvaro Perim, ele foi meu padrinho de casamento. O meu padrinho, 15 de novembro de 1969, que eu casei. Bom, então, ele foi meu padrinho. Mas a dona Coisa fez um curso, a dona Anitta, fez um curso em Piracicaba. Então, ela não foi a filha que morreu mais nova, muito bacana também. Foi ela. Bom, foi que nós ficamos juntos aí e tal. Daí houve uma eleição de 1976. Deve ser. E que o Nevoeiro entrou. 76. Nevoeiro entrou. Eram os dois PDS, né? PDS-1 era o na época acho que era Arena, né? Na época ainda era Arena. Era Arena. 76 era Arena. Era Arena ainda. Era. Bom, sei lá. Então ficou Arena 1, Arena 2, que era o do coisa. Daí aconteceu as brigas, daí comentaram com o Perim, que eu estava contra ele, e ele me cortou, sabe? Me cortou. Tirou fora, não falava nada, não coisava nada. Bom, até o Mauro entrou na jogada, também não aconteceu nada, não falou nada. Bom, daí eu fiquei no lado do Nevoeiro. Daí vieram os caras lá, falei para o Paulo Osório assim, Paulo, eu quero uma entrevista só do Nevoeiro para mim. Só mandei. Se ele ganhar a eleição, ele fala comigo. Se ele não ganhar, eu pego minhas coisas e vou embora e acabou a história, né? Daí a coisa começou a pegar fogo. Era isso, assim, Doutor Luiz Gonzaga da Rua da Campos era o juiz de direito. Bom, daí, 3h30, Perim estava na frente. Bom, e a gente parando. E daí ele não tinha quem falasse com o Perim. O Mauro mandou o Zé Edmundo lá. Zé Edmundo foi lá para entrevistar o Perim. Entrevistou o Perim, falou. Ele falou: você e seus ouvintes, só você e seus ouvintes, só falou dele. Não falou de mim e da coisa. Ele estava. Isso era na apuração da. Na apuração. Então, o Nevoeiro não foi. O Nevoeiro só foi no final. Daí, pegando na história, eu falei assim, poxa, mas não existo aqui, pô. Agora vou voltar para quebrar mesmo. Agora, já que está perdendo mesmo, vai perder, apanhar aqui agora. Estava lotado o ginásio de esporte. O ginásio de esporte estava super... Você não saía e nem entrava. Lotado. Daí ficamos lá, 5h30, o Nevoeiro passou 36 votos na frente do Perim. Quando abre a Japi, Nossa, né? Senhora. Daí, na segunda coisa de Japi, o Valdemar Caran também estava do lado do Nevoeiro. Daí, chegou, virou 700, não chegou a 700, 400 quebrados. Daí o Perim falou que não tinha mais jeito, né? A Japi estava dando o voto que tinha lá, não tinha mais jeito. Daí o Perim saiu 5h30, ele saiu dos ginásios de esporte, vaiado. Bom, e não podia nem sair nem entrar, porque o ginásio estava perdido de gente, não tinha ninguém que fazia nada, porque estava todo mundo lá. Bom, daí esperamos a segunda vez, tinha a Hora do Brasil,
das 7 às 8, assistimos. Aí eu falei para o Mauro, já ganhou a eleição, já está 700 votos, a diferença, só está faltando uma urna aí, eu vou embora. Mas também vim embora, também não tinha jeito de vir embora, porque não tinha como sair. Bom, daí ele falou, não, fica aí, você fica para fazer o programa. Você fazia o encerramento. Eu vou mandar sanduíche, vou mandar. Passou pelo Acamine, fez isso, fez aquilo, mas não apareceu ninguém, porque ninguém entrava lá, ninguém entrava para ser ali nada. Daí pegou, chegou 8 horas, voltamos a falar e tal. Daí apareceu o Nevoeiro apareceu. Ele passou pela turma da cultura, não deu bola para a turma. Vamos ver falar. Ninguém falou nada, ele falou comigo, né? Bom, daí falou, foi aquela festa, aquela coisa, mas porque eu vou fazer, porque nós vamos fazer, aquela história de político, né? Que eu vou fazer. Bom, terminou, foi uma puxa de uma festa, né? Cheguei em casa, eu tinha saído de casa às 5h30, voltei quase meia-noite, voltei para casa. Bom, daí, terminado o programa e tal, no dia seguinte, o Fernando Cartolano, que não conversava comigo de jeito nenhum, porque ele era um pouco arrogante, sabe? Mas uma pessoa bacana, sensacional. Aí ele veio lá, eu sou Fernando Cartolano. Eu quero cumprimentar você pelo sucesso que você fez e nós vamos aumentar o seu recibo. Ao invés de R$2.000 que eu ganhava, ia ganhar R$2.000, você vai ganhar R$4.000. Já mandei o Mauro falar com os anunciantes vão aumentar, porque a gente falava dos anunciantes o dia inteiro você falava dos 5 anunciantes, o dia inteiro. Daí, falei, tá bom, eu fui conversar com ele pela primeira vez na minha vida que ele conversava. Daí, então, tá certo, tá. Bom, daí foi frente. Daí eu fiquei sem conversar com o Perim um bom tempo. Porque e o Perim é uma figura excepcional. Excepcional. O Perim é uma figura extraordinária. Eu tenho por ele um respeito assim muito grande, tenho uma bem-querência. Você tem razão. Ele era uma pessoa assim, desligada das coisas, mas ele gostava das pessoas, né? Gostava. De mim, ele gostava, mas falaram bobagem para ele, falaram besteira para ele. Ele acreditou. Às vezes no nosso trabalho também, né? Como imprensa, nem sempre é bem compreendido, né? A gente às vezes tem... Aí ele acreditou e ficou aquela história de... Anos depois ele encontrou com você? Bastante anos depois. Ele pediu, ele chegou do nada para você e falou, né? Foi na Rua 7. Eu tinha o escritório na Rua 6, Avenida 1. Eu não tive lugar para estacionar o carro, estacionei na Rua 7. Desci do carro, saí, ele me parou, vinha vindo ele, eu falei assim, vou dar uma saída de lado assim e vou embora, né? Nós conversávamos. Ele parou assim, falou, Sérgio, peraí. Eu quero dizer a você, daí ele comentou que foi feito isso, foi feito aquilo e tal. Falei, peraí, você sabe que eu não tenho nada pessoal contra você, não tenho nada contra o senhor. Tenho amizade, sinceridade. Fui envolvido pela essa situação e acabei ficando. Né? Como a Carla está comentando, o problema do jornalista, ele tem que retratar o momento, você tem que, independente da cor partidária, independente da cor. Você vê o radialista transmitindo um jogo de futebol, ele pode ser corintiano e transmite o gol do Palmeiras com a maior vibração, porque e não tem. Aí o corintiano vai ficar bravo porque ele está. Entendeu? Então, aquela história não mate o mensageiro, né, Serginho? É verdade. É difícil. Então eu falei para ele, poxa, mas é uma pena, a gente não vê, tal. Ele falou assim, mas olha, você me perdoe. Ele pediu perdão. Você me perdoe porque eu fiz essa burrada na vida e quero limpá-la para Mas então você é vítima de perdões de vez em quando, porque eu fiz uma com você também. Eu fiz uma com você. Não, eu me culpo realmente.
Eu, quando assumi a prefeitura em 1983, era um clima de guerra partidário. E você era de um partido e eu era do outro. E o pessoal queria as cabeças. E a cabeça do Sérgio Carnevale tinha que rolar. Não interessa se ele pudesse ser bom profissional, se ele pudesse ser o vereador. E fizemos as substituições. O tempo passou. Uma das coisas que eu lamento ter feito foi isso. Eu acho que você não merecia ter saído do posto do trabalhador naquela época. Fizemos aquilo por uma questão política, era o momento, mas o tempo passou e eu tenho, e você acredita também da mesma forma, temos uma amizade e aquilo deixou de lado, passou como um momento político, né? O senhor, inclusive, é uma testemunha da violência na política, né? O senhor passou por 2 situações em que sua vida foi colocada em risco. Numa dessas situações comprovadamente ligada à política. Como é que o senhor vê a questão da política hoje, depois de tudo isso que o senhor passou? Infelizmente, eu levei 2 atentados, né? E os 2 atentados foram iguais, foram da mesma pessoa. Hoje o senhor tem a convicção de que os 2 foram atentados? Mas não tenho um pensamento maldoso, ruim, nada, não tenho nada. A justiça seja feita e ela vai ser feita. Se não for feita também a justiça na terra, tem a justiça lá do céu que vai resolver cada problema. Muito bom. Eu também tenho meus pecados para pagar. Tenho pecado para pagar antes de ir embora. Tenho que pagar meus pecados. Então, a gente sabe da política, mas a política naquele tempo, ela ficava praticamente assegurada por você, que se achava o dono da verdade. Eu nunca fui dono da verdade, mas se achava o dono. E, na verdade, a gente via que a política estava degringolando. E hoje a gente vê com muita tristeza que tem pessoas que fazem da política um mal de dinheiro, que é dinheiro só. Só dinheiro para ficar rico, para ficar isso, para ficar aquilo. E, na verdade, a política não é isso. A política é outra história, muito mais diferente, muito mais envolvente do que a parte financeira. Mas nós estamos caindo nessa vala e vão diminuir o número de vereadores, não vão diminuir. O senhor é favorável à redução? Hã? O senhor é favorável à redução do número de vereadores tem ou que deve devolver. manter? Isso é muita gente. Cada vereador tem 3 assessores. Esse é o problema, Sérgio. O problema não é o número de vereadores, é a forma como eles usam a Câmara. Aquilo virou um cabide de emprego, gente. Não é para ser assim. Nós podíamos ter 20 vereadores, 30 vereadores, com salários não necessariamente pagos, com salário eventualmente compatível, e não tem necessidade. O vereador é o veículo de comunicação com o cidadão da rua. Os assessores são acessórios desnecessários. Entendeu? Então você sobrecarrega a Câmara, coloca lá uma infinidade de pessoas. O custo disso somos nós que pagamos, ou o cidadão que paga. Cada um daqueles que está lá dentro é pago por nós. Então, quando fala número de vereadores, eu falo isso porque quando eu fui presidente da Associação Paulista dos Municípios, eu pregava isso. Gente, nós não temos que discutir o número de vereadores. O número de vereadores ele tem que ser o maior número possível para que possa representar todos os segmentos da sociedade. Sim. Ele só não pode onerar a folha de pagamento do município, entendeu? Porque tem um número maior de vereadores. Primeiro, não tem necessidade nem de ganhar. E ele é o contato. Ele é o elemento de ligação da política, do cidadão com o município. Mas na época da justificativa do aumento do número de vereadores em 2015, foi feito um alarde aí, isso foi aprovado na calada da tarde, né? E foi dito de que com o aumento haveria uma redução de custos. Eu acho que se nós conectássemos um fio em caixões de grandes matemáticos da história da humanidade, geraria energia elétrica para a humanidade inteira até 2099. É impossível se com 12 vereadores gasta X, e você é engenheiro, sabe disso, faz conta bem melhor do que eu.
não é possível que com 19 se gaste menos X. Isso foi dito na época dos fatos, né? E até na época... porque na realidade provavelmente eles diziam que iam diminuir o número de assessores. Mas a proposta devia ser essa. No fim não foi. A hora que só agrega, só aumenta. Não tem essa história de você diminuir, cortar, entendeu? O Sérgio, nós somos vereador e prefeito juntos. A cidade tinha 120, 130 mil habitantes. Nós tínhamos 1.600 funcionários na totalidade. Na totalidade, 1.600 funcionários na prefeitura municipal. E fazíamos todos os serviços de limpeza, coleta de lixo, praças públicas. Hoje, nós pegamos, há 2, 3 anos atrás, uma pesquisa no IBGE, trabalhando para a prefeitura, nós tínhamos 11 mil. 11 mil. Absurdo. Tinham 6 mil funcionários e 5 mil prestadores de serviço, isso segundo o IBGE. Então, com o aumento do vereador e aumento de mais três, quer dizer, eu trabalhei na prefeitura com 12 e tinha 2 assessores, mas fazia assessores andar pela cidade para fazer as coisas. E não tinha esse negócio de Rachid, e não tinha esse negócio de ganhar mais do que o vereador também. Não tinha esse negócio do cidadão ganhar mais que o vereador. O funcionário ganha mais que o vereador? O funcionário ganha mais que o vereador. Olha só. O funcionário municipal, porque que eu ponho lá, ganha 12, 13 mil reais, né? E o assessor do vereador? Assessor. E eu ganho 7. Eu ganho 7, mas agora hoje é 7, 8 por mês. Eu lembro quando eu não sei se é relevante isso, mas eu lembro que quando era o último ano do mandato do Sérgio Carnevale, em 2012, eu via ele chegando em casa cansado, abatido, e isso me marcou muito, né? Isso foi uma coisa que me marcou muito. A política, como bem falava e bem fala ainda o Álvaro Perim, muitas vezes ela é sórdida, infelizmente, né? Isso, lamentavelmente, a gente não pode deixar de destacar isso também. Eu me lembro dessa cena e isso era muito relevante no momento, né? O Sérgio Carnevale foi o mestre para muitos que hoje militam na imprensa. Eu, particularmente, meu início de carreira de rádio foi com o Irineu de Castro na Rádio Cultura. Sim. Mas eu me lembro muito bem que na nossa PRF2, na Rua 3, 78, aquela memorável campanha do Velo, e eu como um dos torcedores do Velo, muita gente acredita até que não, mas a gente começou. Nós éramos velistas. Sim. Agora eu posso falar. E eu me lembro numa passagem na PRF2, nós fizemos uma campanha de torcida, de bandeiras. Eu nunca mais me esqueço isso aí. E ao invés de eu falar conduíte, que o torcedor tinha que colocar a bandeira no conduíte, eu falava conuíte. E aí o Sérgio Carnevale, todas as vezes me cobrava, ô Biduzinho, do conuíte. Então ficou uma coisa que eu realmente marquei na minha passagem no rádio, foi logo no começo. Agora, a brilhante carreira do Sérgio Carnevale no rádio esportivo de Rio Claro foi realmente marcante. Eu acompanhei pouco, porque estava iniciando no esporte. Mas quem é do rádio, quem é de Rio Claro, fala muito do Carnevale no esporte. Conhecido como Sérgio Carnevelo, né? Carnevelo. Ele era, claro, o torcedor do Velo. Não tinha outro, tinha um time do Velo e Rio Claro. Eu era velista desde... Eu fui velista desde coisa da minha mãe, desde o útero da minha mãe. Meu pai era velista fanático, era palmeirense e velista. Meu pai era palmeirense. Então, com 5 anos de idade, ele me levou para ir ver o jogo do Velo. O jogo do Velo não tinha aqueles alambrados, né? Era tudo aberto, né? Então eu fui lá, aí eu peguei, entrei lá no meio, fui sentar lá no banco de reserva do Velo. Sentei na pontinha lá, fiquei assistindo o jogo lá dentro, né? Vi da emoção, não tinha substituição, não tinha agora que tem 3 substituições, tem modificação, mas não tinha. Era 11, acabou, não tinha reserva, não tinha ninguém. Daí eu fui lá, sentava no banco lá e ficava assistindo o jogo, olhando o que os caras falavam, que o treinador falava, pô, senta babado, bom, então eu nasci velista e palmeirense, né?
nasci já montado, Realista e palmeirense, não tinha jeito. Então daí foi feito, eu assisti o jogo do Rio Claro, transmiti o jogo do Rio Claro com muito amor, afeto, mas o coração do velho aqui era velhice. Então é uma emoção muito grande ver o Velo ganhar aquele você estava lá em Campinas? Sim, nos 3 jogos. Nos 3 jogos. Tem no YouTube, viu? Contra o Paulista, exatamente. Exato. Na narração. E nós fomos lá, naquele domingo, nós estávamos 8 horas da manhã, o Mauro me chamou, vem falar aqui, vai. Fui lá na rádio, parei, passei, um monte de gente viajando para Campinas. O estádio estava quase lotado do lado de lá, né? Do lado de lá. Bom, daí o Velo ganhou. Foi uma festa, foi uma coisa... A Rádio Clube já estava instalada na Avenida Visconde do Rio Claro e o professor Mário Beinotti fez um programa especial esperando os jogadores do Velo, a torcida do Velo. E ele foi carregado. Foi um domingo realmente memorável para o esporte de Rio Claro. E rapidamente teve uma história dele com o Dulcídio Vanderlei Bosquila, que era um árbitro bravo, né? E um particular aqui, pouca gente sabe, né? O fato é que o Velo foi prejudicado contra o Saad, 2-2 tal. Daí o Sérgio Carnevale narrando, ele pediu pro repórter de campo para ir lá. O Zé Butinudo. Zé, vai lá, fala com ele, por que ele tá roubando o Velo e tal. E o Zé ficou deu uma pipocada. Ele falou que não é possível. Largou o fone dele, desceu a arquibancada, um policial, coisas de Rio Claro dos anos 70. Um policial deixou ele entrar no Benitão. Ele foi até lá, o Dulcídio, meu pai tem 1,73 m por aí, o Dulcídio era um homem polaco de mais de 1,90 m de altura. E o meu pai chegou com aquele microfonão pesado dos anos 70. Por que você tá roubando o Velo? E o estádio pipocando de gente com o radinho ouvindo. O Dulcídio ficou assustado, né? O Dulcídio que nós conhecemos no tradicional Palmeiras no Corinthians e Ponte Preta, que tirou o Rui Rei e caiu até cartão para fora, ele assustou. E aí nisso chegou a turma do deixa disso, tal, mas ele fez a pergunta. Quando ele voltou para a cabine, todo mundo ovacionando ele, gritando o nome dele e tal. Mas uma curiosidade, meu pai, você conheceu minha mãe, a dona Deuseli, a minha mãe era originária de Tupã. E entre os parentes dela estavam Bosquilas. Então some aí o fato de que a minha mãe era uma prima de segundo grau, ou até de primeiro do Cídio. E ela falava, meu Deus, que vergonha, o que eu vou falar lá em Tupã, tal, não sei o quê, e tudo isso aconteceu. Faz parte dos causos dele, né?